Estamos apresentando o programa Expressão Universitária, hoje recebendo Machado Filho, que foi operador de som, sonoplasta da Rádio Clube de Tupã na era do rádio nos anos 1960. E Machado Filho, nós estávamos falando dos seus colegas de rádio e falamos agora há pouco do compadre Geraldão, Geraldo Adelino Quinqueto, e por que não falar de outro personagem, aquele que era cheio de criatividade, até a forma muitas vezes debochada com que se expressava no rádio, mas tinha um senso de humor esplêndido, como locutor, como você disse aí, o programa Poeira de Estrelas, no qual ele declamava poesias de Floraída Peregrino da Silva. Opa. Foi um programa que você trabalhou muito, espetacular. O que você pode dizer mais sobre José Rosa Neto? José Rosa Neto, para mim, ele era um coringa, como se diz hoje em dia, coringa. Tudo que desse para ele fazer, ele fazia. Ele só não transmitia o futebol, mas ele conseguia transmitir, porque brincando ele fazia. Mas na realidade ele nunca foi locutor esportivo, né? Mas ele fazia tudo. Inclusive até sonoplastia ele sabia fazer. Fazia mesmo, ele era um coringa dentro de uma rádio. Ele entrou no rádio... Ele quando eu entrei em rádio, ele já trabalhava em rádio em Tupã. Ele veio de Andradina, para ser preciso. Ele trabalhou em Andradina, que a família dele era de lá, mas ele começou praticamente mais mesmo. Foi em Valparaíso, de Valparaíso que ele veio para Tupã. De Valparaíso que ele veio para Tupã. E retornou para Valparaíso depois, né? Ele acabou falecendo lá, né? Falecendo lá. Retornou para Valparaíso. Outro personagem importante do rádio de Tupã e até mais um dos pioneiros do rádio de Tupã foi o doutor Eugênio Geraldo Casalho, compadre Geninho. Geninho. Doutor colega, Geninho. Um espetacular colega, viu? Trabalhou na Rádio Tupi de São Paulo muitos anos. Aquele era a voz padrão. Voz padrão. O Eugênio Geraldo Casalho era a voz padrão. Uma voz bem pausada, bem com a dicção perfeita. Ele que era diretor daquelas Paixão de Cristo. Aquele radioteatro que a Rádio Clube realizava. O Geninho era uma pessoa espetacular como um ser humano e como um grande locutor que ele foi. Um amicíssimo meu mesmo. Foi muito, além de ser colega de trabalho, foi muito meu amigo também. Muito amigo. E outro que era o seu programa, com a Genor Quiqueto? A Genor Quiqueto começou também junto comigo, e no mesmo dia que eu entrei na Rádio Clube, ele entrou também como sonoplasta. A Genor Quiqueto também sonoplasta. E depois foi um locutor de grande sucesso na Baixada Foi locutor, Santista. depois ele foi embora para Guarujá, que ele ficou lá muitos anos lá com o Orivaldo Rampazzo e faleceu lá, né? Jovem ainda, né? Jovem, faleceu jovem. Faleceu primeiro que o Geraldo. Ele era bem tinha uma voz também muito bonita. Uma voz muito bonita, ele tinha também, uma voz muito bonita. E o gentleman José Maria Rondinelli? Esse aí, vou te contar, foi uma perda irreparável, como, para mim principalmente, que eu como era o Geninho, era um amicíssimo meu, muito amigo mesmo. O José Maria Rondinelli tinha um programa que falava de músicas de filmes. Ele tinha e também... Música e cinema, era um negócio... ele falava muito sobre isso, mas o José Maria Rondinelli era uma pessoa muito culta, né? Tocava piano, violão. Ele era diretor de ginásio, né? Lá em Bastos, ele veio para Tupã, depois foi para Bastos como diretor. Ele nasceu em Muzambinho, em Minas Gerais, foi criado em São José do Rio Pardo. Terra do Milton Neves? Milton Neves, ele é nascido. Então lá você é locutores bons, então. Então. E o Zé Maria era um locutor de parte social, ele conhecia tudo, né? Parte social de Tupã. Programador, ele que programava os bailes debutantes e tudo, isso era... Na época, a Rádio Clube também teve programas voltados a colônias. Teve. De imigrantes. Teve do japonês, que me foge o momento o nome do japonês agora, com sinceridade. E teve também de Portugal, que a colônia portuguesa é muito grande em Tupã até hoje, ainda tem remanescentes portugueses mesmo. O Mário Dantas, né, que é pai do Eduardo. Faz o Eduardo tem o nome do avô, que é Eduardo da Silva Marques. Eduardo da Silva Marques.
Então, Eduardo Dantas, pai é filho do Mário Dantas. Mário Dantas, que puxou também o pai, que foi era meu louco. colega de trabalho na parte que ele fazia do programa de Portugal. Mas era uma equipe muito boa. Era. Nós tínhamos programa religioso também, de vários. Naquela época só tinha da Igreja Católica, né? Tinha da Espírita também, do Centro Espírita Allan Kardec. O Jurandir, que já faleceu, eu não me lembro o sobrenome dele agora, ele que apresentava o programa às quinta-feiras também, à noite, no Rádio Clube Tupã. Era do Centro Espírita Allan Kardec da Rua Guaranis. Certo. Que nem tem mais, né? Não, ele está na Rua Mudou agora. Mudou, que hoje virou ali o estacionamento da casa do Cavaca. Opa, falando propaganda já. Não, mas não tem problema aqui não. Não tem. E outros colegas, você se lembra? Tinha. Fora o principal. Que não deixa ele para depois. Não, o Jesus Garcia, que era um cara que conhecia... O Corujão da Noite é sua. Ele conhecia aquela discoteca da Rádio Clube inteira, que o programa dele era um programa do Ronaldo fazia ao meio-dia, depois do programa noticiário, era um programa de atender, pedir música por telefone. Esse programa era ao vivo, não era gravado. Atendia o telefone na hora, a pessoa pedia música, enquanto o Ronaldo conversava 2, 3 palavras com a pessoa, ele já trazia o disco da discoteca e entregava na minha mão. Que hoje você procura no computador. Ele não falava faixa tal, lado B, faixa 3. Hoje você procura no YouTube a música. Naquele tempo não, naquele tempo você tinha que ir lá buscar na discoteca. Ia na discoteca, pegava... Eu me lembro da discoteca, era um... E olha, eu vou dizer para você, ele tinha uma linha telefônica na discoteca também, que era ligada junto, que ele, às vezes, quando o disco tinha algum problema, ele entrava no ar e falava, esta faixa está inutilizada, não é possível tocar. Porque às vezes acontecia um arranhão, qualquer coisa no LP, né? Você falou de telefone ao vivo na Rádio Clube? Era o 14, 15, 18, 19, 21, 23? E tinha o 16, 17, que era o do transmissor. E esses telefones eram os mais famosos. Era mais famoso. Porque 14, eu quero ligar a Rádio Clube, 14, 15. 14, 15. O 18, 19 era mais usado, nós usávamos mais ele para transmissões externas, que era um telefone que usava menos, né? Então a gente usava ele porque podia ficar grampeado ali na transmissão externa, 2, 3 horas que não tinha problema nenhum. Certo. Agora o 14 e 15 não tocava, e o 21 e 23 tocava o dia inteiro. Tocava o dia inteiro para qualquer informação, né? Então a gente deixava ele liberado. Recentemente, eu estava lendo na internet, o locutor Altieri Barbeiro. Alteres Barbeiro. Ele fez o seguinte depoimento, como que ele começou no rádio. Que ele vinha na cidade de Tupã visitar uma tia, a prima, e que levava ele ao auditório da Rádio Clube, e ele assistia Ronaldo Goy, um locutor chamado Ronaldo Goy, a apresentar seus programas de auditório. E que ali nasceu a vocação dele para o rádio. O que você teria a dizer sobre isso? Essa frase mata tudo, né? Ronaldo Goy, pelo amor de Deus, foi uma lenda, né? Para mim foi uma lenda. Em todos os sentidos, porque como radialista, ele, não sei, o cara começou do nada em Tupã, que ele não era tupanense, né? Ele veio para Tupã, o pai dele trabalhava na Companhia Paulista, ele veio para Tupã, jovem de tudo, começou a estudar em Tupã e ingressou em rádio e praticamente terminou em rádio em Tupã. Ele foi para Guarujá, ficou uma época lá, foi para Santos também, foi para Cuiabá, esteve em Cuiabá, voltou, trabalhou na Rádio Clube de novo, foi para Piratininga, voltou para a Rádio Clube. Quer dizer, ele terminou rádio em Tupã, porque depois ele saiu de Tupã, ele foi para São Carlos, onde ele faleceu lá, que ele viveu o resto da sua vida, mas lá não era mais radialista. Lá ele tinha outro ramo de outra atividade. Certa vez um depoimento à Folha do Povo, o Capitão Palma. Capitão Palma. Então, escreveu uma coluna
assim, dizendo que o Ronaldo Góes foi o mais completo. Foi. Porque era repórter, apresentador, narrador de futebol, Olha, eu vou dizer uma comentarista. coisa para você, não é porque ele era meu amigo e eu trabalhei muito tempo junto com ele, mas até hoje eu não vi um narrador esportivo narrar como ele narrava. Não vi. Porque o único cara que foi mais ou menos que eu vi depois na televisão, o Luciano do Vale, que ele previa o gol. Pode ver que o Luciano do Vale, nas transmissões dele na TV, ele previa o gol. Quando ele via a jogada, ele falava, pode sair gol, e saía. E o Ronaldo era também, narrando futebol. O Ronaldo, além disso, existe a questão, por exemplo, o programa dele, que você deve ter trabalhado com ele, focalizando pelas antenas. Eu quero o sonoplasta dele. Você quer o... Então, que depois desse programa Focalizando pelas Antenas, que começava o programa de Certo. ouvinte pedir no ar. Mas o Focalizando pelas Antenas era era muito respeitado. Aí eu vou falar uma coisa para você. Tinha respeitabilidade. Ó, eu digo, o Ronaldo, naquela época, é o que se diz hoje. Ele dava as cartas e jogava de mão. Pronto. Aqui em Tupã. Ele dava as cartas e jogava de mão. Quer dizer, o que ele dizia em Tupã era lei. E o que você atribui a essa respeitabilidade? Era firmeza? A conduta? credibilidade dele, acho que ele foi se fazendo, né? Porque ele era uma pessoa, como radialista, eu acho que ele nunca teve deslize nenhum como radialista. Para mim, não. E a filha dele, esse tempo atrás, a Rita de Cássia Góes, Rita de Cássia Góes. No Facebook estava pedindo informações. Eu falei com ela. Sobre a respeito daqueles leilões que ele promovia na Rádio Clube, tocava o telefone, Turma da Pedra dava 300 cruzeiros de lance numa leitoa, o outro dava 350. Eu aprendi leilão, foi com ele, que depois, quem fazia o leilão na casa, no Asilo dos Velhos, lá, na festa junina, era eu e o Geraldão, que ia fazer o leilão lá, naquela época. Que eu aprendi com ele fazer leilão. Que eu fazia sonoplastia, era eu, então eu via. Porque a gente que atendia telefone, eu me lembro. Nós punha 2, 3 telefones à disposição. Quer dizer, eu atendia um, outro atendia outro nos lances, né? Eu lembro de um desses leilão, acho que por volta de 65, 66, então. Que o Geraldão estava insuflando o leilão, e ele dizia o seguinte, que o cara ia... Um ganhou o leilão e ia ter que levar o colchão na casa do outro. E tinha um tijolo do Império que ia ser leiloado. Uma relíquia lá. Sei. Aí o Geraldão dizia que fulano estava dando tanto no lance pro cara que ganhou o leilão, que ia ver o outro, não sei se realmente, isso era tudo gozação, né? Que ele ia ouvir do Ronaldo Góes transmitindo, narrando a descida do colchão pelo tijolo como se rádio fosse. Assim, era uma forma engraçada. A gente falava o tijolo, porque quando começou a aparecer os primeiros rádios portáteis, eram grandes mesmo. A gente falava um tijolão. Que tanto é que quando apareceu os primeiros telefones celular, a gente também falava tijolão, porque era bem grande. Então, não, mas o Geraldão fazia de um jeito que dava a impressão que ia ser verdade tudo aquilo. O Geraldão era um cara simples, né, o jeito dele. Mas ele tinha uma criatividade também incrível. Tinha. Não, o Geraldão foi um grande amigo meu também. Nós convivemos muitos anos juntos. Ô, Machado, além disso, você tem uma vida toda dedicada à cidade de Tupã, não só no rádio, mas como você também teve vida escolar, vida de trabalho em outros ramos. O que você poderia dizer sobre isso? Bom, eu sou nascido em Tupã, né? Em 1942, já fiz 74 anos. Não parece, né? Esses dias eu fiz. Fiz dia 18 agora. Eu certo. fiz 74 anos. Então, o meu pai veio para Tupã em 39, né? Era fiscal da prefeitura. A prefeitura de Tupã na época... Tive o prazer de conhecê-lo, Machadinho. Então, a prefeitura de Tupã era na rua Imorés, onde foi por muitos anos, encontrava, depois de eu de adulto, que eu trabalhava na rádio, ele falava, você é um estraga-prazer, estragou meu jantar do meu aniversário, que eu nasci às 19h30. Meu pai foi buscar ele na casa dele para fazer o parto da minha mãe, justamente na hora que ele estava jantando, no aniversário dele. Então, eu vivi em Tupã,
Agora eu fiquei fora de Tupã praticamente 30 anos, mas não me afastei da cidade. Quer dizer, fora sim, morando fora, mas eu estou sempre em Tupã. Agora praticamente estou vivendo em Tupã. Eu venho, fico 2, 3 meses aqui, volto, saio, fico 20 dias fora, daí a pouco eu volto e estou mais vivendo em Tupã. E estou tentando fixar uma residência aqui. Eu estou tentando me desgarrar da família, que é difícil, que eu tenho ainda uma neta de 7 anos, que é o meu xodó. Os outros já estão tudo grande, né? O outro neto tem 15, o outro tem 16, o outro tem 18, mas uma de 7 anos é que me prende muito. Eu não aguento, e ela volta e meia me liga. Vô, estou morrendo de saudade de você. Então, quer dizer, mas tudo bem. Eu estou tentando me fixar em Tupã, normalmente, depois que eu fiquei viúvo também, né? Eu estou viúvo. Então, agora... Você conhece quase todo mundo? Conheço todo mundo, praticamente dos antigos. E dos novos você conhece os antepassados? Conheço, por exemplo, o Eduardo eu não conheço pessoalmente, ainda não conheço. Mas já conheço ele também por intermédio do pai dele. E do avô. E pela rádio, ele é meu amigo no Facebook também, como você, né? Quer dizer que então a gente está sempre conversando. E quando eu estou fora de Tupã, eu estou sabendo de Tupã do mesmo jeito. Agora, eu tenho um grande amigo em Tupã, amigo mesmo, esse que desde os bancos escolares, né? Que nós fomos criados juntos, moravam um quarteirão, uma rua, praticamente, ele morava na Chavantes, e eu na Iporãs, fomos criados juntos, o Joaquim Inácio. Ah, sim. O Joaquim Inácio. Nosso amigo aqui, parceiro então, nosso. Meu amigo de infância, colega de banco de escola, estudamos juntos no segundo grupo escolar, e fizemos muitas travessuras juntos também. Isso aí deixa pra lá, né? Isso aí faz parte. Todas as crianças, todos jovens, tudo já passou. Estudamos no Arthur Fernandes também junto. Só que eu parei. Do Arthur Fernandes ele seguiu, pronto. Ele virou um contador, eu não. Eu virei contador de história. Não, mas é importante. E que mensagem você deixa aos tupaenses? Olha, eu vou ser Você que viveu uma fase... Você viveu uma fase de transição de Tupã. Não, porque eu vivi. Tupã estava uma época muito boa, o café começou a quebrar, a cidade passou um momento difícil, se reaglutinou com outros meios, e está aí a cidade. Não, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de dizer isso, mas eu, com perdão da palavra, eu sou curto e grosso. A política de Tupã nunca prestou. Sou sincero e digo mesmo. Porque, olha, eu vou te contar. Nós tivemos uma época em Tupã, quando Tupã estava no auge, muito bom. Tupã estava praticamente à frente de Marília, quando o seu Caetano Violante candidatou a prefeito de Tupã, que era o dono da antiga agência Ford, hoje onde tem aquele supermercado Cavalcante, tudo era patrimônio da Ford dele, de Tupã, Caetano Violante. Ninguém tirava esse homem como prefeito, um grande pessoa, um grande administrador, e gostando de Tupã. Mais uns políticos de Tupã na época, que eu não vou citar nome, claro, quem servia carapuça que estiver vivo ainda. Não, esse cara não pode ganhar. Vamos tirar, quem vai tirar? Não achou ninguém em Tupã que pudesse competir com ele. Vamos buscar o Zé Leme Soares. Tinha sido um grande prefeito em Tupã, mas há 8 anos atrás. O Zé Leme Soares já morava em Presidente Prudente, cuidando da sua empresa lá de Presidente Prudente, que todo mundo sabia quem era, né? Que a andorinha era dele. Foram buscar o Zé Leme Soares, ele não queria vir de jeito nenhum, acabou vindo. Na marra trouxeram ele. Candidatou a prefeito e ganhou a eleição. Não assumiu nem a prefeitura, pediu uma licença de 6 meses. Quem assumiu? O vice-prefeito, doutor Idu Teixeira de Mendonça. Quando ele viu que a prefeitura também não estava legal, renunciou. Aí, em 4 anos, nós tivemos 6 prefeitos, né? Porque todo ano mudava o presidente da Câmara, todo ano mudava o prefeito. Era governo provisório. Passou pelo Semeghini, passou por João Geraldo Iori, passou por Toshito Hiroshima e por Walter Pimentel. Certo? Cada ano era um prefeito. Quer dizer, nessa altura, entrou em Marília um tal de senhor Mandubiava, um grande engenheiro, hoje vê onde está Marília e vê onde está Tupã. Sobre esse ponto de vista, você que acompanhou carreiras, personalidades, o que você teria que dizer a respeito dessa personalidade enigmática, José Leme Soares? Ele foi uma grande pessoa, um cara que saiu do nada também, que ele era cortador de lenha, derrubava árvores, mato, né? Mato naquele tempo.
Começou com caminhão de tora e não sei o quê, foi, progrediu na vida, foi prefeito de Tupã, um grande prefeito. Temos água encanada em Tupã, graças a ele que pôs a primeira rede de água encanada em Tupã, que por sinal a primeira torneira foi colocada em frente da farmácia do Guedes, lá da padaria, farmácia central, na Avenida Tamoio. O Ronaldo Guarda deu um depoimento para mim certa vez, que disse que ele começou a jogou água em cima dos carros. Jogava, foi. Abria a torneira, quando foi jogando água para todo mundo. E a Avenida Tamoios ainda era de saibro. Saibro que passava o caminhão todo dia para Araguá, para cada poeira. Ia passando Alexandre Pereira Pinto de Carvalho, ele jogou água em cima do carro, e o carro não tinha capota, e morreu uma mulher, a dona Saio, acho que é, esposa, disse que o Alexandre queria bater nele na rua. Isso aí. Mas o Zé Lemes tinha esse carisma todo especial, assim? Não, ele era uma pessoa muito simples, era uma pessoa simples. Você já ouviu falar na história da Shindô Remei, né? É lógico que você nasceu em Tupã. É lógico. Você sabe que foi feito um filme sobre isso. Foi, né? E que o Eduardo Moscovis fez o papel de Zé Lemes no filme, porque o Zé Lemes foi o delegado de polícia. Eu não sabia disso aí. O Zé Lemes foi o delegado de polícia que prendeu os japoneses na época aqui em Tupã. Mas depois nós tivemos em Tupã também uma coisa que pouca gente fala, o primeiro conflito de terra do Brasil foi em Tupã. Foi. Por intentona comunista que fala. Começou ali perto da Fazenda Luar, no 7 de setembro. Meu pai já fazia parte já da prefeitura. Aliás, ele foi lá buscar os corpos dos caras. E o delegado era o Renato Imparato. O delegado de polícia Renato Imparato. Eu lembro muito bem disso. Foram momentos dramáticos da história. Foi o primeiro intentona comunista. Você pegou várias coisas aqui em Tupã, incêndio da Triunfal, o incêndio do... E teve o incêndio da minha casa também, né? Da sua casa, né? Queimou em 68, minha casa também pegou fogo. Eu morava no fundo, na casa do Nelson de Castro, Nelson da Orquestra Tupã, e eu pagava aluguel para ele, ali na rua Botocudos, né? Um Guaranis. A casa dele era na Guaranis, a minha era frente de Avanuíri, né? Então, eu morava na casa, era uma casinha de 3 cômodos, e aquela casa pegou fogo. Foi provado que era um problema, foi um curto-circuito, que a polícia técnica descobriu, porque ele tinha mandado fazer a instalação elétrica, e naquele tempo a instalação elétrica não era embutida. Ficava por lá de fora os fios. E o cara trocou os fios que ficava por fora. O que estava no fogo não trocou. Foi lá que começou o problema. Machado Filho, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas olha, não deu nem tempo de falar nada de Tupã. Tem muito mais coisa para falar aí. Nossa, falamos só de rádio praticamente, né? Não falamos de Tupã. Mas nós vamos voltar numa outra oportunidade. Quem sabe? Eu estou aqui. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. E nós queremos que você deixe aí suas... Eu fico muito agradecido da sua parte, porque a gente já se conhece há muitos anos, né? E pela TV universitária, né? Pelo programa também. É Canal 7 aqui, né? Canal 7. Canal 7. Expressão Universitária. O programa, como é que é o nome? Expressão Universitária. Muito obrigado. E espero que sirva para alguma coisa esse programa. Se você quiser apagar, também pode apagar. Não, isso aqui nós vamos vamos passar no nosso programa. Eu sei. Nós tivemos, por exemplo, esses dias atrás, agora há pouco nós recebemos aqui nossos estúdios Luiz Gonzaga Turvo, Nanguinho, que é seu amigo de longa data, um dos membros do Chapéu Branco, e você fez a cobertura dos primeiros rodeios de Tupã. Eu fiz, com o Ronaldo Goy. No Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga. Depois nós vamos ver uma filmagem disso aí, eu acho que aparece você lá. Eu conheci Alonso Carvalho Braga também. Você conheceu a família toda, né? Então nós vamos conversar mais sobre isso. Mas porque você participou dos primeiros rodeios que aconteceu em Tupã no Estádio Municipal, que é tempo que não é rodeio, não era profissionalizado como hoje. Não era. Fazia parte a turma do Chapéu Branco, que eram os organizadores, né? Era o Carivaldo Cansado Caçanheira também fazia parte na época. Enfim, Aldo Tuga, que faleceu, que eu conheci demais, que eu trabalhei com o Aldo Tuga, porque eu trabalhei no frigorífico Sogaí, né? Trabalhei lá uns 6 meses só. Quando era moleque, mas trabalhei. Junto com o pai do Siegfried, que fazia o mortadela, aqui, era o pai do Siegfried que fazia o mortadela. Ele era o químico, né? O químico que fazia o mortadela. Então nós agradecemos mais uma vez Joaquim Adriano Machado, nosso querido Machado Filho, e retornaremos em breve com mais uma importante entrevista no programa Expressão Universitária.